Bom, gente, então é o seguinte, a gente viu na semana passada o que era uma progressão aritmética, né? E a gente viu como que a gente determina os termos, né, de uma progressão aritmética, se a gente tem o primeiro termo e a razão, ou qualquer outra informação, mas geralmente o primeiro termo e a razão, né, que a gente consegue escrever aquela forma geral. Hoje a pergunta vai ser o seguinte, olha só, eu coloquei essa PA aí, né? É uma progressão aritmética, por quê? Olha só, do 2 para o 4, né, eu somei mais 2. Aí do 4 para o 6, eu também somei mais 2. Do 6 para o 8 e assim por diante. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma progressão aritmética. A pergunta, gente, vai ser a seguinte. Se eu quiser somar os 3 primeiros termos dessa progressão, quanto que isso vai ser? Bom, então, a soma dos 3 primeiros termos. Aí você vai me falar, bom, é só eu fazer 2 mais 4 mais 6, isso aí vai me dar 12, né? Tranquilo, somei os 3 primeiros termos. Agora, gente, se eu quiser somar os 8 primeiros termos, então, soma dos 8 primeiros termos. Aí você vai me falar, continua fazendo, né? 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14 mais 16, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os 8 primeiros termos aí da minha progressão aritmética. O que acontece? Aqui, essa continha aqui vai dar 72, já tinha feito aqui. Só que perceba que tá começando a ficar difícil, né? A gente somar esse tanto de número aí, né? Se eu peço para vocês qual é a soma dos 100 primeiros termos, qual é a soma dos 1000 primeiros termos, como é que a gente vai fazer essa conta de uma forma mais fácil, né? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre isso. A gente vai tentar fazer uma expressão que nos dê a soma dos n primeiros termos de uma PA. Ou seja, a soma dos termos da PA de um tanto que eu queira, né? Dos 100 primeiros termos, dos milésimos primeiros termos e assim por diante, tá ok? Bom, como que a gente pode fazer para obter essa expressão? É o seguinte, gente, tem um matemático muito famoso, que é o Gauss, tá? Talvez não tão para vocês, mas para mim é. Ele é um matemático muito famoso, ele entra em qualquer área da matemática, esse cara tá entrando, esse Gauss aí entrou, tá? E aí tem uma historinha que é a seguinte, ele estava na aula de matemática quando ele era criancinha, não sei se criancinha, mas enfim. E aí um professor, ele passou um desafio que era, ele queria que os alunos somassem os números de 1 até 100 e falassem quanto que daria aquela soma. Então os alunos iam ter que fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o 100. E aí o Gauss, como ele era muito inteligente, né, uma criança muito inteligente, ele pensou de uma outra forma, ele queria fazer de uma forma mais fácil. O que ele pensou? Olha só. Bom, o professor está me pedindo a soma dessa. A seguinte soma. Ele quer o 1 mais 2 mais o 3 até, né? 97, 98, 100. Então, 1, 2, 3, 4, 5, se ele quer ir somando todos esses números, né? Para ele não ter que somar um por um, o que o Gauss pensou, né? Olha só, se você pegar esse número 1 que está aqui no final e somar com esse 100, ou perdão, o número 1 que está no começo, e somar com o 100 que está no final, 1 mais 100 dá 101, correto? Então ele pensou isso aí. Aí ele viu que se ele pegar esse 2 aqui, ó, e somar com 98, gente, 98 não, perdão, gente, é 99, desculpa. 99, que é 98. Então, se ele pegar esse 2 e somar com 99, ele viu também que ia dar 101. Ele viu depois, se ele pegasse esse 3 e somasse com 98, isso ia dar 101 também. Então, perceba, toda vez que a gente está pegando um número com outro correspondente lá no final, a gente sempre está tendo esse 101. Então, ele pensou assim, bom, se o professor quer a soma de tudo isso aí, eu vou fazer o quê? Né? Esse S aqui que eu estou botando representa essa soma. Se ele quer essa soma, eu vou pegar todos esses 101 que eu obti, eu vou multiplicar por 100, que é o tanto de números que eu tenho, correto? Né? Porque tem 1, 2, 3, até o 100. Então, eu vou pegar esse 101, vou multiplicar por 100, só que como eu estou juntando 2, sempre eu estou juntando
2, então eu tenho que dividir isso aqui por 2, né? Que, na verdade, eu não estou multiplicando por 100, eu estou multiplicando por 50, né? Porque a cada dois números, eu estou juntando em um. Cada dois números, eu estou juntando em um. Então, gente, ele fez a seguinte conta. 101 vezes 100 igual a 2. Isso aqui vai dar 10.100 dividido por 2. Isso vai dar 5.050. Então, foi essa a conta que o Gauss fez, tá? E aí o professor, né, deve ter ficado super feliz, porque, pô, ele pensou que os alunos iam ficar lá somando, tarará, mas o Gauss, olha, ó, teve uma ideia aí de fazer uma coisa bem mais simples. E é daqui, gente, que surge a expressão que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Por quê? Porque observa só, gente, esse 101 aqui, ele é o quê? Ele foi o primeiro termo, ou seja, o A1, mais o último termo, né? E foi a mesma coisa para os demais, né? Sempre tá dando 101. Então, eu posso dizer que esse 101 aqui, eu vou reescrever ele como tendo sido o primeiro termo mais o último termo, vou colocar como se fosse uma N, vezes 100. 100 era o quê? 100 era o número de termos que eu tinha, né? Porque os números vão de 1 até 100. Então, esse 100 está sendo representado por esse N, dividido por 2. Então, essa foi a fórmula aqui que a gente consegue tirar dessa informação que eu acabei de passar para vocês. Esse S aqui representa a soma, eu posso colocar ele como um SN. Por quê? Porque vai depender do tanto de termos que eu tenho na minha sequência, na minha progressão aritmética, ok? Vou fazer aqui a definição mais clara e a gente vai fazer exemplos que vai ficar também mais claro para vocês, senão ficou muito bom essa explicação. Então, olha só, a soma dos n primeiros termos da PA, A1, A2, tararã, AN, tararã, é dada por essa fórmula. SN igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Por exemplo, gente, se eu quero somar os 10 primeiros termos de uma PA, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma dos 10 primeiros termos, e isso vai ser o primeiro termo, que é A1, mais o 10º termo, que é o A10, vezes 10 dividido por 2. Então, tudo fica em função do tanto de termos que eu quero somar. Se eu quero somar os 10 primeiros termos, então esse N aqui, ele é o 10. Se eu quero somar os 20 primeiros termos, então o N, ele é o 20. E assim por diante. Vamos fazer aqui os exercícios para ficar mais claro para a gente. Então, olha só. Exemplo 1. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA 2, 5, 8, 11. Tarará. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, é sempre bom a gente ter todas as informações. Então, vamos ver qual que é a razão. Que é muito simples, gente. De 2 para o 5, eu somei 3. De 5 para o 8, somei 3. Então, eu já sei que a razão, nesse caso aqui, você já anota, vai anotando. A razão é 3. Eu sei o quê? Que o A1 é 2, o primeiro termo. Então, você já anota, o A1 é 2. E o que eu quero são os 20 primeiros termos. Então, eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Eu quero o S20. A pergunta é, quem é o S20? Qual a soma dos 20 primeiros termos? Aí a gente olha lá para a nossa fórmula. A fórmula diz o quê? Sn é o A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, deixa eu anotar aqui de novo. Sn é o A1 mais AN vezes N sobre 2. Se eu quero o S20, então no N eu vou colocar o número 20. Então, o S20 vai ser o A1 mais o A20 vezes 20 dividido por 2. Agora vem a questão, gente. Olha só, a gente não sabe, a gente sabe quem é o A1, né? O A1 tá bem aqui, o A1 é 2. Só que a gente não sabe quem é o A20. Então, a gente não tem como usar a fórmula ainda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, vai ser calcular o A20, para depois calcular a soma. Tranquilo? Então, vou apagar para a gente calcular primeiro o A20. Então, a gente já sabe que o A20, ele vai ser o quê? Ele vai ser o A1 mais 19 vezes a razão. Isso aqui a gente sabe pela aula passada, tá? Então, a gente já sabe isso aqui. O A20 é o A1 mais 19 vezes a razão. Então, o A20 vai ser o primeiro termo, que é 2, mais 19 vezes a razão, que é 3. Então, o A20 vai ser 19 vezes 3,
2 mais 57. O A20 vai ser 59. Ok? Então, descobrimos aí que o A20 é 59. Agora, a gente vai colocar na fórmula, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Então, a gente sabe que o Sn, a fórmula é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, o S20, que é quem a gente está procurando, vai ser o A1, que é 2, o A20... Deixa eu colocar primeiro assim para ainda. Vai ser o A1 mais o A20 vezes 20 sobre 2. Então, o S20 vai ser o A1. Quem é o A1? O A1 tá aqui. O A1 é 2. A20, acabamos de calcular, 59. Vezes 20 dividido por 2. Então, o S20, 59 mais 2, a gente já tem 61. 61 vezes 20 dividido por 2. O S20, eu já tinha feito a conta, o S20 vai dar 610. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é 610. Se você vier na PA e você for na calculadora e ficar 2, mais 5, mais 8, mais 11, e ficar continuando essa conta, você vai chegar no mesmo resultado, só que de uma forma bem mais trabalhosa, né? Então, é sempre bom a gente utilizar a nossa fórmula da soma do termo, da soma dos n primeiros termos de uma PA, ok? Então, esse exemplo aqui, gente, é o mais simplesinho, tem uns 2 exercícios, 3 exercícios desse na lista aqui, tá? Na atividade da semana. Exemplo 2. A soma dos 10 primeiros termos de uma PA é 75. Então, aqui nesse exemplo, eu já te dei a soma. Então, eu já te dei o quê? O S10. O S10 é 75, já te falei isso. Se o primeiro termo é 30, ou seja, se o A1 é 30, calcule a razão dessa PA. Então, aqui eu quero o contrário, né? Eu te dei a soma e eu quero a razão. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a fórmula. A gente sabe o quê? Que o Sn é o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, se eu quero o S10, né? Se eu tenho o S10, eu vou colocar que o S10 vai ser o A1 mais o A10 vezes 10 dividido por 2. Ou seja, onde tem N, eu coloco 10, correto? Então, gente, o S10, ele vai ser... Quem é o A1? O A1 é 30. Quem é o A10? O A10 a gente não conhece, né? Então, vou deixar aqui. Dividido por 2. Quem que é o S10? O S10 é o 75. Então, vou colocar 75 aqui, né, gente? Ó, S10, 75. Então, aqui era o S10, aqui eu coloco o 75, né? Então, o que a gente vai fazer? Gente, faz uma multiplicação cruzada aqui, ó. Então, a gente vai ter 30 mais A10 vezes 10 igual 75 por 2 vezes 2 vai dar 150. Correto? Esse 10 que está sendo multiplicado aqui, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ficar com 30 mais A10 igual a 150 dividido por 10. 150 dividido por 10 vai dar 15. Então, eu tenho 30 mais A10 igual a 15, ok? Agora, esse 30 que está somando aqui, eu vou passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar A10 igual a 15 menos 30. Então, eu descobri, gente, que o A10 aqui vai ser menos 15. Tranquilo? Então, o 10º termo da PA é menos 15. Só que, olha só, eu não quero o 10º termo, eu quero a razão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o que a gente viu na aula passada para ter a razão. A gente sabe o que, gente, da aula passada? A gente sabe que o A10, ele é o A1 mais 9 vezes da razão. Isso a gente sabe da aula passada. Então, gente, se o A10, a gente acabou de achar, é menos 15, então eu substituo aqui menos 15,
vai ser o A1, a gente já tem a informação, é o 30. 30 mais 9 vezes. A razão é o que a gente quer descobrir. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Vou passar esse 30 aqui para o outro lado. Então, vai ficar menos 15 menos 30 igual a 9R. Menos 15 menos 30, eu sei que vai ser menos 45 igual a 9R. Vou só inverter aqui a equação, ó. 9R igual a menos 45. Vê que eu não mudei o sinal, não fiz nada, só inverti. Então, 9 vezes R igual a menos 45. Então, esse 9 multiplicando aqui, vou passar dividindo. O R vai ser menos 45 dividido por 9. A gente sabe o quê? Que menos 45 dividido por 9 vai dar o quê? Vai dar menos 5. Então, a nossa razão é menos 5. Tá ok? Então, esse é o processo, né? Vai depender do que foi te dado de informação no problema. Então, lá no exemplo 1, eu pedia a soma. Calcule a soma. Então, calcule o S20, no caso aqui. Nessa questão aqui, calcule a razão, né? Então, eu te dei a soma. Soma dos 10 primeiros termos é 75. Calcule a razão. Então, você tem que prestar atenção no que o problema está te pedindo, ok? Bom, gente, vou comentar então agora a atividade da semana, tá? São algumas questões aí que dá para fazer com isso aqui que a gente acabou de ver. Questão 1. Calcule a soma dos 30 primeiros termos dessa PA. Então, eu quero quem, gente? Eu quero o S30, tá? Eu já te dei aqui quem é a PA, você consegue saber tudo aqui, tá? É igualzinha olhar exemplo 1. Deixa eu botar assim, exemplo 1. Igualzinho. Questão 2. Calcule a soma dos 20 primeiros termos de uma PA. Quem é S20? Em que o primeiro termo é A1 e a razão é 4. Então, nesse caso aqui, gente, também vai ser igualzinho lá. A gente vai colocar na fórmula e a gente vai descobrir. A questão aqui é que se a gente quer os 20 primeiros termos, a gente tem que ter o A1 e o A20. Então, primeiro você calcula o A20 e depois você calcula a soma. Mas é igualzinho o exemplo 1. Mesma coisa. Então, olhar o exemplo 1. Qual a soma dos 50 primeiros múltiplos positivos de 5? Ou seja, gente, quem são os primeiros múltiplos positivos? Quem são, né, os múltiplos positivos de 5? A gente tem o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, e a gente vai até a gente conseguir, não é ir até os 50, gente, cuidado, são 50 termos, não é ir até os 50, a gente tem que continuar indo. Então, gente, eu quero o S50 dessa PA aí. Mesmo processo também, tá? Do exemplo 1. Na questão 4, é o seguinte. A soma dos 20 primeiros termos de uma PA finita é igual a 710. Então, aqui, gente, eu te dei quem são os 20 primeiros... qual é a soma dos 20 primeiros termos. Se o primeiro termo é 7, qual a razão? Né? Quem é o R? Então, esse aqui é igual ao quê? O exemplo 2. Você olha lá no exemplo 2. Você volta lá, pausa, vê o que foi feito. E aí você faz a mesma coisinha aqui, tá? Então, na questão 4, para olhar o exemplo 2. Na questão 5. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 na segunda e assim por diante em progressão aritmética. Quantos quilômetros ele percorrerá em 6 horas? Bom, gente, vamos transformar isso aqui para uma PA, né? Se ele percorre 20 quilômetros aqui na primeira, depois 17 na segunda, depois quanto que ele vai percorrer, gente? É só você ver que a razão aqui está sendo o quê? Menos 3, né? Eu estou sempre diminuindo, menos 3. Então, você escreve essa PA, tá? E você quer quantos quilômetros ele percorrerá em 6 horas. Então, você quer a soma dos 6 primeiros termos, correto? Porque isso vai dar quanto ele vai percorrer nas 6 horas ao total. Aí você tem opções, gente. Se você quiser escrever a PA, os 6 termos, 6 primeiros termos dessa PA e depois somar, você pode, tá? Você pode. O que eu queria é que você treinasse com a fórmula. Mas se você quiser escrever os 6 primeiros termos,
você escreve e você soma. Vou deixar isso aí com vocês, tá? Mas essa questão a gente pode pensar das duas formas. Como são 6 termos, então 6 é pouco, né? Então dá para você escrever e somar tranquilamente. Mas o ideal é sempre você treinar com a fórmula, ok? Na questão 6, um corpo em queda livre, quer dizer que, sei lá, pensa numa bolinha que caiu, tá caindo, tá caindo. Tava lá em cima de um prédio e tá caindo. Ele percorre 2 metros no primeiro segundo, 10 metros no segundo, 18 metros no terceiro segundo e assim por diante. Então vamos transformar isso numa sequência, numa PA. Então, no primeiro segundo ele percorreu 10 metros, no segundo ele percorreu 10 metros, no terceiro 18 e assim por diante. Ou seja, a cada segundo a gente está aumentando em 8. Então eu sei que a razão dessa PA aqui é 8, correto? Continuando nessa sequência, quantos metros terá percorrido após 10 segundos? Ou seja, gente, eu quero o quê? Eu quero o S10, né? Porque depois de 10 segundos ele vai ter percorrido um determinado. A cada segundo ele está percorrendo mais um pouco, mais um pouco. Então, no final de tudo, ele vai ter percorrido toda a soma, né, do que ele vinha percorrendo, tá? Então, nessa questão aqui, eu quero o S10. Então, você, de novo, se você quiser escrever a sequência e somar com você, tá? Mas o ideal é você treinar com a fórmula, tá? Então, aqui eu quero a soma dos 10 primeiros termos. Então, você aplica igual, aqui você aplica igual o exemplo 1. Deixa eu ver aqui. Nessa aqui também era aplicar igual o exemplo 1. Tranquilo? A questão 7, gente, a questão 7 é a questão complicada que eu coloquei na lista, tá? O que acontece? Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira e assim por diante. Então, vamos transformar isso de novo numa PA. Então, 12 poltronas na primeira fileira, 14 poltronas na segunda, 16 na terceira e assim por diante. Então, a gente tem uma PA e a razão é claramente 2. Correto? Então, a gente tem uma PA de razão 2. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Quando eu pergunto quantas fileiras, na verdade eu estou perguntando o valor do quê? Não é de AN, não é de A1, não é da razão. Eu estou perguntando o N, né? Porque o número, o tanto de fileiras é representado por uma posição na minha sequência, né? Aqui é a primeira fileira. O 14 seriam 14 poltronas na segunda fileira. O 16 na terceira fileira e assim por diante. Então, nessa questão aqui, eu estou perguntando quem é o N. Quem é o N? Deixa eu botar aqui. Opa, peraí. Vou botar aqui qual o valor de N para que Sn seja 620. Por quê? Porque eu quero saber quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620. Então, o que você vai fazer? Você vai na fórmula. A fórmula do Sn é o quê? Sn é o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então, você tem que o Sn é 620. Então, 620. Você tem que o A1 é 12. 12. Você não sabe quem é o AN, né? Você não sabe também quem é o N. Dividido por 2. Aí, o que você vai fazer? O AN, gente, você tem aquela fórmula do termo geral. Correto? Então, a ideia aí é você substituir esse AN por aquela fórmula do termo geral e depois você continuar essa conta aqui, tá? Eu vou deixar essa com vocês porque ela é a mais difícil e eu queria que vocês tentassem fazer por vocês mesmos, tá? Mas assim, se você quiser depois vir perguntar mais um pouco específico, eu vou deixar mais organizado no PDF, tá? E depois você pode ir lá no PDF e olhar mais ou menos o passo a passo da resolução, tá? Porque eu não queria que ficasse muito grande, já tá em 24. Pensei que ia terminar em 20 minutos. Mas enfim, gente, a ideia seria a gente continuar a conta aqui. Eu vou deixar no PDF um pouco mais explicado, tá?
E vocês tentam fazer, então, essa, beleza? Então, gente, a aula é isso, era o que eu queria passar, tá? Soma dos N primeiros termos é você somar os termos, os primeiros termos de uma PA, né? Então, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida lá, vocês me mandem, ok? Tchauzinho, até mais.